Você que está entrando agora na transmissão, seja muito bem-vindo. Acompanhe conosco o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. E ele, porém, lhes disse: Uma coisa tenho para comer, que vós não conheceis. E então os discípulos diziam uns aos outros: E trouxeram-lhe porventura alguma coisa de comer? Perguntaram. Jesus lhe disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Até aí. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, tu tens total liberdade aqui. Tu és o Rei da Glória, o maravilhoso, o adorado, o poderoso, o soberano. Senhor, nestes breves momentos, que o teu Espírito possa falar a cada coração, ensinando aquilo que precisa ser ensinado, ministrando aquilo que precisa ser ministrado, Pai. Pois a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que separa a alma do espírito, Pai. Senhor, então fala poderosamente as nossas vidas, que aquilo que o teu Espírito tenha para nos ensinar nesta noite, Senhor, não se perca. Eu já repreendo agora todo valente, todo levante maligno, toda ação contrária, tudo aquilo que vem para roubar as palavras dos corações, devagação da mente, pensamento aleatório. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, e a ti seja dada honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Pode ser assim. Então nós vemos aqui uma das falas de Jesus aos seus discípulos, quando Jesus, neste capítulo, ele se encontra com a mulher samaritana e ele ministra a vida dela. Enquanto isso, os discípulos entraram na cidade de Samaria para comprar mantimentos. E Jesus fala com a mulher samaritana. Todo mundo já conhece a história aqui? Todo mundo já conhece, glória a Deus. Então Jesus vai lá e se encontra com a mulher samaritana, fala para ela, manda ela chamar o marido dela, ela fala que não tem marido, e aí ele fala: olha, bem me disseste, porque 5 maridos já teve, e esse que você tá não é seu. E aí ela fala: olha, vejo que tu és profeta. E ela fala de adoração. E ele fala: os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, mas os nossos pais adoraram nesses montes. E aí Jesus fala: de fato, eles estão certos, é em Jerusalém que se adora. Mas é chegado um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Falando muito rápido. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí ela sai para dentro da cidade para anunciar a palavra do Evangelho. E Jesus estava aguardando com que aquela multidão retornasse, porque ele logo sabia, ele é Deus, sabe de todas as coisas, e ele sabia que viria ali uma multidão a quem ele anunciaria a palavra do reino. E aí os discípulos chegaram com comida e falaram: olha, mestre, come um pouquinho. E ele falou: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Fauner, o que isso quer dizer? Uma das coisas que nós mais precisamos nesta vida, qual que é? Comer e beber. Se a gente não comer, a gente morre. E se a gente não tomar água, adivinha? Morre. Entendeu? Então, uma das necessidades primordiais que nós, seres humanos, temos é comer e beber. Certo? Então Jesus fala: olha, a minha comida e a minha bebida, ou seja, a minha necessidade acima de tudo é fazer a obra do meu Pai que me enviou. Então, Jesus, ele ansiava por fazer uma obra pela qual ele foi enviado. E ele ansiava por completar a missão pela qual ele foi designado. Ou seja, Deus falou para ele: olha, vai lá, metaforicamente falando, porque Jesus é Deus, a essência de Deus está em Jesus, e a essência de Jesus está em Deus, porque ele é a mesma pessoa, né? O apóstolo Paulo vai dizer que ele se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo,
e habitou entre os homens, ou seja, o próprio Deus habitou entre nós. Mas metaforicamente falando, ele tinha uma ordem de Deus para executar aqui na terra. E o que nós precisamos entender é que nós precisamos ser casados com o plano de Deus nas nossas vidas. Assim como nós temos a necessidade de comer e beber, nós também precisamos compreender que nós temos a necessidade de executar o plano de Deus, o plano que Deus determinou para cada um de nós. Eu não posso fazer a obra de Deus no lugar do Andrei. A obra que Deus determinou para o Andrei é só para o Andrei. E a que ele determinou para mim é só para mim. O Andrei não vai salvar as vidas, não vai poder salvar as vidas pela qual Deus me incumbiu de levar a salvação. Assim como eu, já pensou eu ter que ir lá no colégio do Andrei, você está com 13, né? Ir lá na 8ª série? E lá eu com 34 anos, 33, eu com 33 anos, e lá na 8ª série, com um monte de garoto de 13 anos para pregar o evangelho no lugar do Andrei. Não dá. Então assim nós temos que ser ansiosos, não ansiosos de ansiedade, mas de anseio, de busca, de chamar, de realizar o plano que Deus determinou para nós. Sabe, se nós continuarmos lendo, Jesus ele vai estar falando, olha, falta 4 meses para a colheita, mas eu digo mais, os campos estão brancos, é só ir lá e colher. O que quer dizer um campo branco? Quer dizer que já chegou a hora da colheita. As árvores já estão cheias de fruto e nós precisamos colher. Jesus está falando aqui de comida? Não. Jesus está falando aqui de frutas, de legumes, de verduras. Ele está falando do quê? Já ia dar a resposta. Que frutos, que colheita é essa que Jesus está falando, visto que ele acabou de falar com uma mulher que entrou numa cidade para chamar várias pessoas para conhecer Jesus e para ouvir Jesus falar, ele estava falando de quê? Me ajuda aí, gente, responde. Ele está falando de vidas. O campo estão brancos, há pessoas necessitadas aí, é só você ir colher. Tem muita gente que precisa de Jesus. Sabe que lhe falta algo, mas não sabe que precisa de Jesus. Tem muita gente que acha que consegue levar uma vida legal sem Jesus. Não existe vida sem Jesus. Não existe caminho sem Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então todas as possíveis verdades que uma pessoa que não tem Cristo, ela pode conhecer, é o quê? Mentira. Porque não existe verdade sem Jesus. Ele é a própria verdade. Então as pessoas ao nosso redor, pessoas do nosso convívio, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade, elas acham que elas precisam de um namorado para ser feliz. Não, quando eu tiver um namorado perfeito, eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver dinheiro no bolso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver, sei lá o que as pessoas podem... Quando eu viajar o mundo todo, aí eu vou ser feliz. E elas vão buscar uma felicidade cujo elas não vão encontrar, porque a felicidade de verdade, aquilo que vai preencher a alma delas, está em Cristo. Ninguém pode preencher a sua alma com dinheiro, isso não preenche a alma de ninguém, porque existem ricos com depressão. Existem pessoas cheias da grana que não têm. Existem pessoas bem casadas, casado com uma pessoa bacana, com uma pessoa honesta, que não tem alegria. Mas quando nós estamos em Jesus, nós encontramos a alegria perfeita. Sabe, quando nós estamos em Jesus, não nos falta nada. Por quê? Porque Ele mesmo provê todas as coisas. O próprio Jesus provê tudo que nós temos necessidade. Então, nós precisamos
Assim como Jesus compreender que nós fomos chamados para uma obra, eu e você fomos chamados para realizar uma obra. E se nós não realizarmos esta obra, vidas vão padecer, pessoas vão padecer. Assim como um dia alguém pregou para minha tia, que aceitou Jesus, que pregou para o meu irmão, que aceitou Jesus, e que pregou para mim, e eu aceitei Jesus. Assim foi na vida de cada um de nós. Alguém pregou para alguém fez a obra que precisava fazer, que atingiu alguém, que atingiu outra alguém, que atingiu outra alguém, que atingiu outra alguém, que chegou até nós. Não é assim? Alguém pregou, alguém precisou se cumprir, deixar com que o projeto do Senhor se cumprisse na vida dele. E um dia chegou até nós. Então, o nosso desejo precisa ser fazer a vontade de Deus. Ah, mas é difícil, vai mesmo que seja difícil. Ah, mas é complicado, vai mesmo que seja complicado. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e eu falei, olha, a obra que Deus dá, o projeto que Deus dá, Ele mesmo sustenta. Você não precisa fazer nada. Ele vai fazer. Ah, mas eu não sei falar. Você abre a boca e Deus fala o que Ele quer falar. Já houve vezes, eu na minha adolescência, eu estava conversando com uma pessoa e eu falava coisas tão profundas que depois eu ficava pensando, falei, caramba, eu falei isso? Claro que eu não tinha falado. Falei, mas olha o entendimento que muitas vezes nem eu tinha e foi revelado ali naquele momento. Então nós precisamos compreender que para aquilo pelo qual Deus nos chamou, nós não precisamos fazer grande esforço, nós precisamos apenas nos dispor. Você precisa ir. O resto Deus faz. Você precisa falar. E aí o resto, filho, é com Deus. Você não precisa argumentar, você não precisa, eu preciso arrumar o argumento e olhar, calcular exatamente a gravidade da Terra com a gravidade da Lua para provar para o fulano que se a Terra fosse... Não, você não precisa disso. Porque sabe qual é a verdadeira pregação? É Jesus, o próprio Deus, ele veio na Terra, habitou entre os homens, se fez homem. Ele, que nada pecou, mal algum fez, morreu para que eu e você fôssemos salvos. Porque nós mesmos não tínhamos condições de alcançar a salvação. Antes da morte de Jesus, sabe como era? Você tinha que pegar lá um cordeirinho. Quem que é um cordeiro? O que é um cordeiro, Andrei? Hã? Mas que tipo de animal é um cordeiro? Uma ovelha, um filhotinho de ovelha, de 1 ano, coitado. Nada fez e ia morrer pelo pecado de alguém. Então você pegava um cordeirinho lá, aí você tinha que examinar bem para ver se ele não tinha nenhum defeito. Aí você ia lá, tinha um dia certo para você levar até o sacerdote. Aí você levava lá, ele matava o bichinho, aspergia o sangue do bichinho sobre você, e aí sim, você foi purificado. E eu estou falando aqui a grosso modo, para vocês conseguirem compreender, até porque eu também não tenho muito tempo de explicar tudo. Mas depois vocês vão lá na aula de estudo bíblico, já chegou no de vocês, de falar do sacrifício? Já? Do tabernáculo, tudo? Então, ótimo. Maravilha. Então não precisa explicar muito. Então, e aí depois disso, a Júlia não fez ainda, né? Vai fazer, tu faz. E depois disso, Jesus morreu na cruz. E ele foi esse próprio cordeiro sem defeito. Porque ele mal algum fez.
pecado algum cometeu para que recebesse tamanho desprezo entre os homens, carregasse um jugo cujo nós não era dignos de carregar o nosso próprio. Sabe o que é jugo? É um negócio bem pesado, que é o pecado. O pecado gera sobre o ser humano um peso que o ser humano não é capaz de suportar. Mas a cruz, a obra da cruz, Jesus Cristo morto e ressurreto, que ele também não só morreu. Entendeu? O grande negócio é que vários outros morreram na cruz. Jesus foi o único inocente que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para deixar o milagre mais completo. Entendeu? Não faz só morte, Jesus morreu. Não. Morrer qualquer um morre. Agora, ressuscitar foi só com ele. E aqueles que por intermédio dele. Estão conseguindo compreender? Está muito difícil? Não? Tá bom. Vocês estão com uma cara de ué. Então, Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou para que eu e você fôssemos salvos. E aí, a palavra vai nos dizer que não é mais necessário o sangue de bodes e de novilhos, mas o sangue de Jesus nos purifica. A palavra vai nos dizer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Você não precisa mais esperar o dia certo, o dia da expiação, para ir lá e sacrificar. Agora já era. Agora você ora pelo nome de Jesus, se arrepende dos teus pecados e segue em frente. Porque o sangue de Jesus, ele já está derramado sobre você. Essa é a maior pregação. Então você não precisa saber a gravidade, a distância do Sol para a Terra, para explicar que tudo foi projetado pela mão de Deus. A ciência mesmo faz isso. Sabe qual é a evidência da ciência? Que tudo no mundo é tão perfeito que é difícil que não tenha alguém que tenha projetado. Porque Deus projetou, a palavra de Deus é verdade, e ela vem, e a ciência procura, e no final ela acaba revelando aquilo que a gente já sabe, porque está na palavra de Deus. Então você precisa ser comprometido com o projeto que Deus colocou nas tuas mãos. E não abandonar de jeito algum. Mas você precisa ter fome e sede de realizar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Você precisa ter fome e sede de fazer a vontade de Deus sobre a tua vida. Você precisa ter fome e sede de viver esta palavra e que as pessoas olhem para você e falem, olha, eu já conheci uns crentes aí que é nada a ver, mas esse crente aí é de verdade. Olha, já vi gente orar e nada acontecer, mas quando esse aí ora, é verdade. Quando esse aí ora, acontece. Olha, eu já vi crente já com poder, mas o poder de Deus que tem na vida desse aí é diferenciado. É isso que você tem que desejar no teu espírito, fazer a vontade de Deus, estar onde Deus quer que você esteja, se casar com o projeto de Deus e jamais abandonar. Senhor, para onde o Senhor me levar, eu vou. Entendeu? Eu gosto de uma frase da pastora Sandra Alves que ela fala, se Cristo comigo vai, eu irei. Senhor, eu vou para onde o Senhor for. Importa que o Senhor vai na frente. Sabe, quando nós olhamos para essa palavra, você vê que teve várias pessoas que não eram as mais preparadas, que não eram as mais capacitadas, mas eram aquelas que iam cumprir o propósito do Senhor. Talvez você olhe para você e fale, mas Deus vai me usar. Mas eu não sei nem falar. Mas eu não sei. Mas é difícil. Para de ver dificuldades. E começa a se dispor. E Deus vai fazer aquilo que Ele precisa fazer. Entendeu? É que não tem gravado. Mas a primeira vez que eu abri culto, eu falei nada com nada. Fui ler o versículo, gaguejei. As pernas tremiam tanto que eu mal conseguia ler.
Eu não tive preparo assim igual vocês. Vocês olham lá, ó, esse mês fulano vai entrar na escala. Aí sai a escala, aí você olha lá e fala, ah, não, é só dia 20. Tá, teve 20 dias para se preparar. Não, comigo foi na fogueira. Não tinha ninguém para abrir culto. Eu cheguei lá e falei, nossa, vou ter que abrir o culto. Aí fui lá, gaguejei, mas deu tudo certo. Primeira vez que eu ministrei, a mesma coisa, a pessoa que ia ministrar não chegou a tempo. O culto precisava acontecer, tinha gente lá esperando o culto. Aí eu fui, tinha recebido uma palavra que tinha falado muito no meu coração no final de semana. Aí eu fui e preguei aquela palavra que eu recebi. E fui lá e preguei. Como foi? Só Jesus sabe. Eu sei que eu me dispus. Eu fui lá e fiz. Entendeu? E assim você precisa ter esse desejo. Se Deus colocar um desafio na tua frente, você vai. Se Deus colocar uma coisa, ah, Senhor, eu nunca fiz isso. Entendeu? E vai. E o Senhor que te capacita. É Ele quem fala através de você, é Ele que faz. A única coisa que você precisa fazer é, Senhor, vai na minha frente. E Ele vai, se coloque de pé. Feche os teus olhos. Você não pode deixar com que os seus medos, os seus anseios, com que a sua timidez interfira naquilo que o Senhor vai fazer. Ah, mas eu tenho medo, vai com medo. Ah, mas eu sou tímido, vai com timidez. Vocês acham que eu falo muito hoje? Você precisava ver quando eu cheguei na igreja. Isso aqui é a obra de Cristo. Eu falava, não dava nem para ouvir minha voz. Entendeu? Se hoje eu falo muito, se hoje eu ministro aqui, é obra de Cristo. Porque na escola eu tirava nota baixa porque eu não ia apresentar na frente. Então se hoje eu estou aqui ministrando, é obra de Cristo. Eu não tenho mérito nenhum nisso, porque a única coisa que eu fiz foi me dispor. Então comece a apresentar a tua vida diante do Senhor. Fala, Senhor, olha, eu sei que o Senhor tem uma obra para fazer na minha vida, mas eu tenho medo. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma obra para fazer na minha vida, mas muitas vezes eu quero escolher, eu não quero escolher. Eu quero escolher fazer aquilo que eu vou fazer. Eu sei que está errado, mas eu quero escolher. Sabe, a gente tem hora que a gente precisa ser sincero. Eu não canso de falar isso aqui para vocês. A gente precisa ser sincero com o Senhor e falar a nossa verdade. Senhor, eu sou tímido e essa timidez me atrapalha. Eu me sinto vergonha, minha cara queima. Senhor, eu começo a tremer. Eu começo a querer falar, a voz não sai. Me ajuda. Entendeu? Porque se você quiser e Deus quer, vai dar certo. Agora, se Deus quiser e você não quiser fazer, e aí não vai dar certo. Entendeu? Então você precisa se dispor, você precisa ir. Ah, mas eu tô com medo, vai. Ah, mas eu recebi a direção, mas eu tenho medo, vai. Mesmo assim, se você recebeu a direção, o Deus que te deu a direção, Ele garante todas as coisas. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro por cada um que está aqui, Senhor. Que haja um tempo de destravar na vida espiritual, que haja um tempo de destravar, Senhor, na vida ministerial. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam, Senhor, ir adiante, fazer a obra pelo qual eles foram chamados, sabendo, Pai, que é o Senhor que capacita. Se eles abrir a boca, o Senhor enche. Se eles começar a falar, o Senhor toma em profecia. Se eles começar a falar, Senhor, o Senhor vai revelar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai colocar a palavra, e que eles não precisam de muita coisa. A única coisa que eles precisam é ter um coração disposto para fazer a tua vontade. Assim como Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Que eles possam, Senhor, desejar, Senhor, ter fome, ter sede de fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, para que eles possam, Senhor, provar daquilo que o Senhor tem, para que eles possam provar dos milagres, provar da liberação,
salvação, provar, Senhor, da salvação, de ser agente de salvação na vida de muitos. Em nome de Jesus, Senhor, que daqui possa sair jovens para as nações, que daqui possa sair jovens, Senhor, que vão realizar, que vão pregar nas faculdades, que vão pregar na escola, que vão levantar, Senhor, grupos de evangelismo, grupos de estudo da palavra, Senhor, que vão levar a salvação adiante. Em nome de Jesus, Senhor, nos levanta, Senhor, para que possamos ser instrumentos de salvação nessa nação, Senhor. Senhor, ainda há muitos sedentos por Ti aí fora, há muitos, Senhor, que precisam ouvir o Teu amor, que precisam conhecer ao Senhor, Pai. Senhor, há pessoas, Senhor, em depressão, em ansiedade, que precisam conhecer o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Em nome de Jesus, Senhor, coloca as Tuas palavras nos nossos lábios. Coloca as Tuas palavras nos nossos lábios, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos com poder, Senhor, com poder. Senhor, aonde estivermos, Senhor, coloca pessoas, Senhor, aonde eles estiverem, coloca pessoas no caminho deles, Senhor, que precisam ouvir do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. E você que nos assiste, seja instrumento de salvação. Abre a tua boca no ambiente que você estiver. Fale a palavra do Senhor aonde você estiver. Tenha fome e sede de realizar. Seja fome, seja casado, aliançado com o projeto que Deus te chamou. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que as ricas consolações do Santo Espírito da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.